local de ensino dentro da atenção primária para que os estudantes da universidade pudessem usufruir ali como modelo mesmo de ensino. E, por um outro lado, havia uma necessidade também da Secretaria de Saúde alocar duas equipes de uma unidade de saúde que estava sendo reformada. E aí surgiu essa possibilidade. E ainda, essa conjuntura que fez com que surgisse essa unidade de saúde nesse local, foi o programa Mais Médicos que financiou ali a construção para a FAMED desse local. Então, era uma unidade de saúde que ela precisava ser ocupada, né? Então, foi necessária a equipe da Secretaria de Saúde e para satisfazer também a necessidade de ensino da UFAL. Tá? O que mais? Entendi, professora. Obrigado. A segunda pergunta é qual a missão do serviço barra da organização? Essa é Não, uma pergunta. antes disso, perdão. Faltou só o finalzinho da primeira pergunta, que foi em Sim, relação qual problema a UDA resolve e quais são os públicos atendidos. certo. Hoje, nós temos o público, o território é descrito ali da unidade. Antes, até o início do ano passado, eram apenas duas equipes, então eram territórios específicos, as pessoas às vezes enfrentam a unidade de saúde e não têm acesso. Depois houve um aumento ano passado de todo o território ali é descrito, então ali dá um suporte de atenção primária a toda a equipe ali por volta cadastrada. Eu não vou poder precisar dizer o total, mas tem muita gente, né, ali ao redor. As duas primeiras equipes têm em torno de 2.500 a 3.000 pessoas cadastradas, mas com as novas equipes, tem equipe que tem 900 pessoas ainda cadastradas, mas estão ainda em processo de cadastramento. Além da atenção primária, existem algumas especialidades focais, como a gente chama, que dá o suporte também de atendimento, que é a ginecologia, a pediatria, a psiquiatria. Antes a gente tinha gastro, mas não tem mais. E acho que esses são os principais. Além da equipe múltipla, mas a gente tem o foco, né, na atenção primária com a equipe medicina de família e atenção multiprofissional, e foco também na atenção secundária com essas especialidades, que são pontos importantes que levam também à graduação para ter esses estágios lá dentro da graduação e pós-graduação. Aí a outra pergunta foi a missão, foi? A missão, você me pegou. Tem missão, mas eu não vou saber dizer assim, eu posso até depois pegar, que não tinha, mas eu não sei se até no site da FAMED, vocês já chegaram a ver o site da FAMED? No site da FAMED tem a parte da UDA. Então, para vocês, talvez, para pesquisa, para apresentação, tem informações bem interessantes lá para vocês. Tem toda a estrutura, organograma, não sei se vai ter organograma, mas tem a estrutura da equipe, então tem o que a gente faz. É muita informação, a gente estava até discutindo essa semana para atualizar algumas informações, mas tem muita coisa lá. Mas tem lá a missão direitinho. Se eu falar aqui, talvez eu fale errado, mas eu posso depois passar para vocês. Se eu disser de forma subjetiva, a missão é levar de forma com excelência a atenção primária, para garantir, né, os atributos da atenção primária para a comunidade, e principalmente como UDA, garantir a integração ensino-serviço. Eu acho que essa é a principal missão. Se não tivesse lá a missão da UDA, eu iria escrever isso, uma unidade docente assistencial. A principal missão da UDA é fazer a integração ensino, serviço e comunidade. Alguém quer fazer as outras perguntas? Eu posso fazer, vamos para o 4, né? No caso. É o 3 agora. O 3. Professora,
Certo. Quer fazer? Doutora, a senhora tem um mapinha de como funciona lá, para que possa mandar depois para a gente? O mapa Para a gente mostrar para o pessoal. eu posso mostrar para vocês o cronograma de salas. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, meninos, rapidinho, que eu posso até partilhar para vocês o que tem no site da UDA. Porque até a disponibilidade de salas, o site mostra. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver se eu acho. Canal. Quando eu achar aqui, eu compartilho com vocês. Em cima. Unidade docente essencial. Deixa eu compartilhar logo. Não vou atrapalhar não, né? Posso compartilhar? Pode sim, professora. Eu acho que vai ajudar vocês aí. Ó, estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, sim. Não. Institucional. Entrei na FAMED, institucional. Unidade docente assistencial, UDA. Aí aqui tem estrutura. Aqui eu até pedi para atualizar, porque como entraram mais profissionais, a gente precisa atualizar um pouquinho aqui, porque aqui ele coloca que tem 2 equipes, mas agora a gente tem são 5 equipes, e aí a gente precisa atualizar um pouquinho. Não aumentou muito, porque as novas equipes não vieram com muitos ACS. Então vamos botar aqui mais 10 pessoas, com essas mais 3 equipes, que vieram uma enfermeira, um médico e um ACS. Para essas 3 equipes. Então, pelo menos mais 9 a 10 pessoas aumentaram aqui. Esse público aumentou, tá? Deixa eu ver se tem aqui estrutura do pessoal. Estrutura da gestão. Eu, Diogo, vice-diretor, Dornelli, secretaria de saúde, tá? Então, essas informações acho que vocês vão precisar. O que mais? Equipe de docentes e técnicos da UDA. Temos o professor Juraci como docente, eu estou lá como docente, mas atuo mais na parte da gestão, né, da direção acadêmica. Tem o Hélio também, que é preceptor, ele faz o ambulatório, mas estão lá com os meninos. O Diogo está mais voltado para o 12º período, o Edgar não está mais, a gente tem o gastro. Eita, esqueci de dizer que a gente tem endócrino com o Anderson, tá? Ava na gineco, Alessandra na gineco, Alan na psiquiatria, enfim, temos esses aqui que fazem parte, e depois vocês vão olhando. Porque tem outras áreas também, não só da FAMED, né? E a equipe de profissionais da secretaria são os profissionais, ó, vários. Vamos voltar. Serviços de saúde, estratégia de saúde, serviço de atenção básica, vacinação curativo. É isso, eu não vou me alongar, mas eu acho que aqui tem olha o cronograma das salas. Deixa eu ver se eu acho aqui o cronograma das salas. Ó, sala de H1. Olha que bonitinho, tá vendo? Já diz o dia que tem a ocupação das salas, para ninguém pedir e depois dizer que a gente não avisou que não tinha, tá? Legal mesmo, esse cronograma. Pronto, gente, eu já estou invadindo aí. Esse cronograma, a senhora se reúne com o pessoal no começo do ano para organizar ele? Como é que é? Ele é bem dinâmico, sabe? Porque vai que o professor desmarque, o professor manda de uma semana para outra, 15 dias antes. Não é o ideal. O ideal é que eles avisem com antecedência que vão... Onde é que eu estou? Eu estava tirando a outra. E avisem com antecedência que vão precisar. Nós geralmente mandamos... Eu vou parar de compartilhar, mas você já entende onde está, né? Normalmente a gente manda um link para os professores solicitar. Para eles solicitarem estágios, sala de aula. A gente tem 2 salas de aula lá, né? Então, eles solicitam as salas e a gente olha
não sou eu que olho. Quando vocês perguntaram se tem alguém que fazia isso, a gente tem a Eliane, que é assistente social e técnica da FAMED, e a gente ganhou uma outra técnica que eu falo não é técnica de enfermagem, né? É uma pessoa técnica, ela não é docente. É uma enfermeira que ajudando muito a gente lá nessa parte da gestão, então ela fica para o acolhimento dos estudantes, dos professores, e nessa organização de salas e agendamento de consultas para os estudantes, porque lá a gente tem não só para a comunidade, mas também para a comunidade acadêmica. Então, vocês também acrescentem aí naquela resposta inicial, que não é só para aquele território descrito, mas também para toda a comunidade acadêmica, a UDA tem disponibilidade de atendimento. Certo, professora. A senhora pode dizer, na sua visão, quais são os principais concorrentes da UDA? Concorrente da UDA. Não sei, é diferente, né? É uma pergunta. Uma empresa privada, fizeram essa pergunta para a Unimed, é fácil dizer. Mas uma concorrente para a unidade de saúde, só se for uma clínica popular, onde os pacientes não vão para lá e procuram uma clínica popular, ou eles tentam ir em outras unidades de saúde para tentar um acesso que caso lá não tenha, né? Tem alguma específica, professora? Algum congênero ali perto que tem uma clínica da família lá perto, onde eles fazem atendimentos, não é de acompanhamento de atenção primária, são atendimentos soltos ambulatoriais. Você vai lá e marca, né? Eu não sei exatamente qual é o bairro, mas é ali perto. Então, geralmente tem muita dificuldade, né? Porque eles pegam fila, pegam ficha, né? Sempre mais uma dificuldade. Não é estratégia de saúde da família. A senhora também pode, já é a próxima pergunta, a senhora pode aplicar para a gente qual é a força que a senhora vê hoje na UDA? A docência, sabe? É o interesse dos docentes em levar os alunos, então a docência, ela vem com uma força importante. A gente, inclusive, tem colocado isso como força para não deixar que a secretaria, por exemplo, tome para si a ocupação, por exemplo, do espaço, né? Eu acho que a docência é uma força, e a outra força é a integração da gestão acadêmica com a gestão da secretaria, porque por mais que a gente tenha nosso cuidado de proteger a unidade como sendo uma unidade docente, e fazer com que a secretaria entenda que ali é voltado para a docência, a gente tem que ter a parceria, né, com a secretaria, porque ele fornece os profissionais, a maioria, né, são servidores do município, toda a estrutura também é da secretaria, estrutura que eu falo, materiais, insumos. Então, realmente é uma parceria, e a UDA só funciona se tiver essa parceria, tá? Certo. Também pegando o mesmo gancho, qual a fraqueza da UDA hoje que a senhora vê? A fraqueza estrutural, recurso financeiro, tanto por lado da universidade, que não tem recurso realmente para quase nada ou nada, né? E recurso da Secretaria de Saúde, não tem. Eles entraram lá com mais 3 equipes, ocuparam o espaço que já era apertado, fizeram as estruturas lá, dividiram lá o que puderam dividir, mas não trouxeram ar-condicionados, não levaram mais cadeiras, mesas, então, assim, até hoje a gente está no improviso. Professora, já que a senhora já falou um pouco sobre essa questão financeira, né? Podia explicar melhor, assim, como que entra os recursos financeiros na UDA, de onde eles vêm, quais são os investimentos? A senhora já começou a falar um pouquinho, né, dos desafios da infraestrutura, mas existirem alguns outros desafios da gestão financeira, né, de como gerir esses recursos que chegam. Se a senhora pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. A gente não tem recurso, a gente não gere recurso lá. Recurso financeiro, assim. Eu não pego dinheiro, eu não pego recurso. E a Secretaria de Saúde é que tem um orçamento da Secretaria de Saúde, né, que é muito, muito pouco, restrito a pagamento do funcionário e a mandar insumos para a Secretaria, para a unidade de saúde, né? Então, manda material de limpeza, manda luva, algodão, esses insumos que a gente precisa no dia a dia. E o pagamento dos funcionários, que isso é via recurso municipal voltado para os funcionários. Da universidade,
que a universidade tem lá? A gente não, como falou, a gente não pega dinheiro, não pega recurso, nada. É mais fácil eu pegar o meu dinheiro e mandar consertar, como já aconteceu, uma fechadura que quebrou, a sala ficou fechada, eu mandei um chaveiro. Eu nunca paguei tão caro para abrir uma fechadura, uma porta. Até hoje, eu acho que o cara me roubou. Porque eu paguei R$120 para abrir uma fechadura. R$120. Uma pessoa da própria UDA me recomendou. Ele é ótimo, ele abre a minha casa. Eu digo, legal, cara, vai ser amiguinho, né? Vai fazer o preço camarada. R$120 eu paguei chorando, porque nem lá eu estava. Mas, enfim. Foi faturado mesmo, professor. Foi, não foi? Cobrou combustível da ida, da volta. Manda os meninos abrirem aí, E da próxima eu mando arrombar. Juro, eu quase arrombo. Eu digo o quê? Vamos, mas quis pagar. Aí, recursos a gente não tem, assim, a gente não gera recursos, e aí quando a gente vai pedir apoio à direção, a direção também não tem. Aí o que a gente recorre? A universidade como um todo. Se a gente vai precisar de algum reparo estrutural, a gente vai para a Proinfra, que é a Pró-Reitoria de Infraestrutura, porque toda aquela infraestrutura foi de recursos da universidade vindo do programa Mais Métodos. Então, o município não interfere em estrutura. Eles fazem alguns reparos, uma lâmpada queimou, ele traz, um banheiro entupiu, ele traz um reparo, a Secretaria de Saúde. E a gente tem a Proinfra para nos dar um suporte. E mesmo assim, a gente já passou muito sufoco. O teto lá caiu com a chuva passada, do ano passado a gente passou 6 meses com 2 salas isoladas com o teto caído, com um buraco lá, porque a Proinfra não tinha empresa cadastrada, terceirizada, que é toda uma burocracia, né, para poder resolver. Então, assim, a gente vive nessa situação. Por exemplo, mês passado, faltou insumos de materiais de limpeza. E aí o diretor disse, Cátia, olha, tenta arrumar lá no FAO para ver se tem uma reserva aí de sabão, papel higiênico para levar para a UDA, porque a citologia ficou sem fazer porque não tinha material de limpeza. Aí a gente pede socorro para ver se a FAMED libera. Nessa última vez, na hora que eu fui pedir o socorro, a secretaria mandou uma demanda lá, um pouquinho, mas deu para o gasto. E a gente vai nesse aperto. Não, isso acontece, né? A gente recebe as demandas espontâneas, só que daquele território normalmente. Os pacientes, eles ali vinculados, eles já procuram a UDA para as pequenas urgências. Se não é resolvido naquele momento, ele é direcionado para vir em outro momento, mas para tentar resolver. As demandas da parte das regiões um pouco mais afastadas é que tem que procurar a unidade de referência do teu território, para que até nas demandas espontâneas também aconteça. Então, lá a gente realmente já faz alguns procedimentos, alguma medicação injetável para demanda espontânea, mas não é o grande volume. Lá, quando acontece realmente de a paciente convulsionar, por exemplo. Chegou lá, passou mal, convulsionou. Aí foi feito os primeiros socorros, mas a paciente ainda estava um pouco mal, chamamos a ambulância, foi SAMU para a UPA. Então, essa é uma das funções, né, da atenção primária, ser resolutivo. E ainda digo mais, é uma função, inclusive, para evitar encaminhamentos para as especialidades focais. Então, a gente está fazendo aí com a proposta de tentar capacitar as equipes em relação à saúde mental, porque a referência à psiquiatria está bem difícil. Então, a gente precisa capacitar as 5 equipes para que a gente seja mais resolutivo e só realmente levar para o Alan que está lá, ou para o psiquiatra da Secretaria de Saúde, aqueles que realmente a gente vai conseguir resolver. Essa é uma das missões da atenção primária.
A oportunidade que eu vejo para a gente melhorar o funcionamento da UDA é conseguir integrar mais os docentes e os estudantes, não só de medicina, mas das outras áreas. A gente ainda vê que a gente precisa trazer mais os estudantes para conhecer, para trabalhar lá na UDA, né, fazer seus estágios lá na UDA e trazer mais professores, né? A gente pede, seria interessante o professor da Dermato, né? Porque a gente tem uma dificuldade de fazer referência, por exemplo, para o hospital universitário, para a especialidade focal lá. Então, a gente trazendo alguns especialistas focais, ali não seria só um centro de atenção primária, mas uma oportunidade também de um ambulatório de atenção secundária ali. Então, seria uma oportunidade a gente conseguir trazer mais professores e integrar mais com os outros alunos, os outros cursos da FAMED. Nessa mesma parte da ameaça e da oportunidade, saindo da UDA, tipo, nada que esteja envolvendo internamente, mas externo à UDA, existe alguma oportunidade, algum programa do governo, alguma coisa, e mesma coisa para ameaça, alguma coisa fora da UDA que também seja uma ameaça para a UDA? Olha, eu acho que a questão política e orçamentária ela é uma grande ameaça para a UDA. Não só para a UDA, mas para as outras universidades, para as outras unidades de saúde, né? Mas a gente vê que a política influencia diretamente na parte orçamentária e isso impacta nos insumos, isso impacta no funcionamento, até em profissionais, em contratação de profissionais e direta e indiretamente na assistência à população. Então, para vocês terem ideia, eu precisava de uma residente lá. E a residente, ela ficou 1 mês e meio sem contratação, sem vínculo com a secretaria, por questões políticas administrativas. Hoje não é a Secretaria de Saúde mais que contrata, houve uma auditoria e por observarem algumas irregularidades, quem faz esse monitoramento, essa contratação, é a Secretaria de Planejamento. E aí, para que essa residente tivesse a sua localidade lá, na verdade não foi nem ela, foram 2 residentes, que essa que teve problema era de uma outra unidade de saúde do município. Mas o residente que estava lá, que hoje é o Celso, para ele entrar, acho que foram mais de 2, quase 3 meses aí de negociação e ele sem receber que eles recebem uma gratificação do município, né? Por questões políticas e a justificativa da secretaria porque não tinha recurso para pagar e tal. Então, isso é uma grande ameaça, porque, infelizmente, tudo gira em torno de recurso, né, profissional, e profissional diretamente na assistência. Então, isso impacta mesmo. Então, isso é uma ameaça. Professora, acontece lá algum tipo de pesquisa para avaliar a satisfação dos produtos do pessoal que é atendido? Não, não tem. Vocês têm uma ideia, assim, geral, ou um planejamento de aplicar isso? Não, estou precisando de vocês, alunos, que façam um projeto e que desenvolvam a pesquisa aí de satisfação lá. A gente não tem, né? Como tipo NPS, né? Que a gente vê das empresas, a gente não tem lá. Acho que seria boa. No mais, claro que a gente recebe muito feedback do paciente, né? Que eles têm um bom atendimento. A gente recebeu um feedback, até o diretor falava esses dias, que a gente tinha queixas na marcação por hora de chegada, fila de espera, hoje era hora marcada. Então, a mudança desse processo gerou muita satisfação aos clientes. Os usuários passaram a não reclamar tanto pela demora, eles chegam na hora que tem que chegar. Aí eles reclamam se atrasar, porque eles sabem que é hora marcada, porque atrasou, né? Exigindo o direito deles. Deixa eu só... Vão perguntando, eu vou só avisar os residentes que eu vou demorar só um pouquinho. Que Tá certo. Tá? Tá bom.
Professora, e tá podendo falar, né? Posso. Como é que funciona ali a logística do serviço? A senhora me falou que antigamente era por ordem de chegada, agora é por hora marcada. Além disso, como é que funciona? É assim, lá funcionam 2 serviços, basicamente assim, né? Um voltado ao público da Secretaria de Saúde e outro voltado para o público que não tem a territorialidade ali como opção de atendimento, né? Como estudantes e área de ocupação. E aí, para essas pessoas, eles vão ter que fazer um cadastro em um link. E nesse link, eles solicitam um agendamento de consulta. E aí, esse agendamento de consulta pode ser tanto para especialidades focais, como para a medicina de família. O que a gente preconiza é que as especialidades focais a gente só referencia se o médico de família indicar. Então, vamos imaginar que tenha um pessoal da ocupação, tem a liderança tem o meu contato e tem o link para encaminhar os pacientes. Então, preenche, eu sou estudante da UFAL, ou pode até mandar para o meu WhatsApp, já aconteceu da liderança mandar para o WhatsApp a lista de pacientes para serem atendidos. Aí a gente manda para a Eliane ou para a Clécia fazer o registro no Forms, lá no link. Uma vez que a gente preenche esse link, já cai num sistema, que quem criou esse sistemazinho foi o Ricardo e os alunos dele, e já fica registrado no agendamento. Nesse agendamento, lá por e-mail, a Clécia e a Eliane vão respondendo aos alunos: olha, vai ter agendamento tal dia, vai ter agendamento tal dia para esse. Você está solicitando o gineco, mas você está com encaminhamento de gineco? Mande, por favor. Essa conversa toda por e-mail. E a gente está vendo aí a possibilidade de mandar um WhatsApp da UDA para ficar mais fácil a comunicação. Hoje a gente tem essa comunicação para os estudantes da UFAL e para a comunidade da ocupação através do link. E às vezes, quando o paciente vai lá presencialmente, também a gente faz a marcação, geralmente é de segunda, quarta-feira. Professora, aproveitando que a senhora já trouxe até, inclusive, essa questão do link, de um forms, parte mais da tecnologia, a senhora pode falar que tem mais de tecnologia assim, que apoia a gestão, e aproveitando, a senhora fala também as partes positivas e negativas que a senhora vê. Da tecnologia? Isso, que é implementado atualmente na UDA. A gente tem esse formulário, esse link, que os alunos eles entram, preenchem, diz qual é o que quer, né? E a gente consegue fazer a resposta para esses alunos. É positivo, é importante, é. O que é ruim nesse aspecto? Que e-mail hoje não é uma ferramenta que você tem uma resposta rápida. Então, o médico diz hoje para a gente: minha gente, olha, estou doente. Peguei influenza, não tenho como atender amanhã. Ele disse isso de manhã, disse à tarde, as meninas responderam o e-mail, o aluno não viu, o aluno vai para lá no outro dia de manhã. E aí a gente não tem como ligar, porque a gente não tem só se for do telefone pessoal, então as meninas não ligam, mandam e-mail. Então é uma tecnologia interessante, mas ainda aquém do que a gente precisa de algo mais eficiente, tá? E o que a gente incorporou hoje de uma tecnologia mais interessante para registro de atendimento foi o PEC, que é o prontuário do SUS, né, o prontuário da atenção primária, que até então os professores utilizavam apenas o prontuário físico, porque não tinha cadastro no PEC, só os médicos da UDA. E recentemente a gente conseguiu, eu insistia muito, Ricardo ainda na direção dele insistiu muito, até que o diretor conseguiu que os professores, eu mandei uma lista de professores que atuavam na UDA, e a gente hoje tem acesso ao PEC. A gente consegue registrar os atendimentos dentro de uma função que não é de servidor, mas a gente consegue registrar. Então, a gente registra o número de atendimentos, começamos agora, mês passado. Mas já é algo mais seguro, né? Tem os registros lá direitinho. Então, é uma tecnologia que a gente ganhou aí. Tem o seu lado negativo, porque a gente não tem computadores suficientes para todos os professores atenderem. Então, que legal, a gente tem o PEC, mas o Hélio vai dizer, cara, eu tenho o PEC, mas no meu dia de atender com os alunos, eu fico na minha sala com computador e os dois alunos ficam em salas que não tem computador. Então, meio que assim, adiantou e não adiantou, né? Porque a gente tem um site, um sistema legal, mas não tem computador para todo mundo.
Flávio levantou a mão. Nessa questão do prontuário, os prontuários antigos, tudo não está nesse prontuário novo, ou seja, ele foi reiniciado do zero e não tem as consultas anteriores, ou foram cadastrando? Foram nada. É Estão tudo novo, né? todos- Foi igual na HU, né? Eles estão todos arquivados, tem lá na recepção, tem os arquivos lá. Por exemplo, se o Hélio vai atender hoje, não tem sala, não tem computador, ele vai lá e resgata o prontuário antigo e dá continuidade no prontuário antigo de papel. Mas o ideal seria continuar com o PEC, né? Mas, infelizmente, não houve uma conversão dos atendimentos dos estudantes para o PEC. Eu acho que nem vai ter. Eu não sei se já foi falado antes, mas essa admissão dos colaboradores, a senhora falou que é da secretaria que disponibiliza, né? Aí a pergunta é, existe plano de cargos e salário no serviço? Não sei te dizer exatamente. Eu acho assim, pelo menos eu tenho certeza que tem cargo comissionado, né? Então, por exemplo, o diretor administrativo, ele é agente de saúde na sua função. Ele tem a formação de biólogo, é agente de saúde e hoje está há muito tempo, na verdade, tem 15 anos que ele é diretor de unidade de saúde. E a gente sabe que tem esses cargos comissionados. Agora, o plano de carreira eu não vou saber te dizer. Deve ter, tanto para médico como para agente de saúde, enfermeiro, só não vou saber dizer ao certo, mas eu acredito que tem. Inclusive, para os servidores médicos, né, da atenção primária, os médicos são um dos mais bem pagos do país. E eles têm o corte, eu não sei por que tem esse corte, com o salário do prefeito. Então, aqui em Maceió, eles têm esse corte. Como se o prefeito só ganhasse o que eles ganham, né? O prefeito deve ganhar muito mais, aí tem essa história do corte que sobra para os médicos. E já os da UFAL, os vinculados ao UFAL, como, por exemplo, a Eliane, a Clécia, a gente só consegue admitir na UDA se sobrar vaga. Que é isso? Uma enfermeira lá que estava com a gente se aposentou. E aí, a parte da gestão, da gerência acadêmica, só estava a Eliane ali para dar o suporte na administração das salas, na marcação de consultas. Aí, como essa enfermeira se aposentou, aí o Iramirton, que é o diretor da FAMED, é ele que faz a gestão da UDA, o meu líder superior. Hoje é o Iramirton, antes era a Ângela, né? Ele disse, Cátia, olha, surgiu uma vaga e eu estou trazendo uma enfermeira para a UDA. Aí ele que manda, entendeu? Mas só se sobrar essa vaga aí, que é o que garante o recurso. O profissional se aposentou, fica a vaga e tem que chamar outro para poder receber ali no lugar. Mas a questão de admissão dos colaboradores é 100% de secretaria, né? Isso, que é médico, por exemplo, é contratado, precarizado, né, que é contrato. Os outros são PJ, são cooperativa, né, que é aqueles serviços gerais, é tudo a Secretaria de Saúde. Professora, a gente sabe que existe como se fosse uma dupla gestão, assim, na UDA, né, porque a gente tem um lado da Secretaria e um lado da UFAL. Como que funciona, assim, tem algum problema que a senhora vê em ter uma dupla gestão ou alguma vantagem que a senhora acha mais interessante que a UDA tenha por ter essa dupla gestão? Não, é vantagem, porque ele sozinho não daria conta, porque tem a parte acadêmica que vai ter que gerir, como ele não é professor, ele não tem vínculo com professores, não tem contato direto com a universidade, então ele sozinho ia conseguir. E da mesma forma, eu como diretora acadêmica, eu não vou ter como gerir isso sozinha, porque todos estão vinculados a uma secretaria, que é uma instituição que eu não faço parte. Então, é importante dessa integração. A parte negativa, entre aspas, é que a gente tem que ter muito cuidado para que cada um tenha o seu limite ali de, digamos assim, de presença, de participação na administração. Então, por exemplo, eu não posso, se tiver um momento dizendo, não, Cátia, olha, esse semestre não dá para receber professor porque a gente está sem sala. Eu já não posso aceitar. Vai receber professor, a gente diminui sala de atendimento da secretaria, mas vai receber professor porque aqui é uma unidade docente essencial. Então, tem que haver esse equilíbrio.
para que os espaços de serviço e atendimento da Secretaria de Saúde andem em paralelo com os espaços docente assistencial. A gente tem que estar nessa integração. Então, às vezes, a gente tenta repensar em algumas ações, assim, opa, não, vou falar um pouquinho mais aqui, de uma forma mais incisiva, vou tentar ajeitar aqui, esse professor vai vir aqui, a pesquisa vai acontecer, porque a gente não pode perder espaço. Às vezes é não intencional mesmo, aí a gente às vezes tem que dizer, olha, falta aqui. Professora, próxima pergunta. Qual a qualificação do pessoal técnico? Técnico. Eles têm o curso de acordo com a função que exerce. O técnico de enfermagem tem que ter o curso de enfermagem, o enfermeiro tem que ter o curso de enfermagem. E geralmente eles são concursados, né? Os ACS é que não têm cursos específicos, eles são ensino médio, passam no concurso e entram. Então, todos não, a maioria são concursados. Depois dessa nova adesão de equipes, entraram, acredito, ACS sem concurso. E os médicos que atuam lá, alguns são residentes e outros são médicos de família. Na verdade, eu não sei nem se é médico de família de população, são médicos generalistas. Se não me engano, a doutora Neira é generalista lá na MFC. E tem outros que são generalistas que acabaram de se formar. Professora, os residentes que tem lá, eles são vinculados ao HU? Eles são. Todos os residentes que estão lá médicos são médicos que são residentes de medicina de família, pertencentes ao HU. Inclusive, professora, esse pessoal que participa da equipe de apoio, eles recebem algum treinamento, alguma informação antes de atuarem? Ou se recebem durante a própria atuação, vão tendo capacitações, algo do tipo? Recebem a orientação pela Secretaria de Saúde, eles recebem, fazem as orientações. Recebem, não? Capacitação de chegar. Mas aí a gente não interfere. Não, isso aí eu não vou saber o tempo, eles meio que fazem essa gestão. O que a gente faz a gestão, por exemplo, o que cabe ao FAO é da vigilância. E aí a vigilância ela não recebeu capacitação prestada à UDA, isso eu posso dizer. Eles recebem, inclusive eles fazem rodízio, então um período é uma pessoa, quando ela já está adaptada vem outra pessoa. Isso foi até um ponto que foi questionado lá, porque a gente precisaria ter esse momento de capacitação com os vigilantes se eles fossem fixos no local. Para cada escala, está mudando fica difícil até da gente fazer uma preparação, explicar o serviço, o comportamento de usuário e tal. Professora, qual a imagem que a senhora gostaria que o paciente tivesse da UDA? Que lá é uma unidade resolutiva, que é uma unidade organizada, que ele chega, não espera, é bem atendido e tem a sua situação lá resolvida, na medida do possível do que a gente pode resolver. Porque, por exemplo, se a gente solicitar um exame e o paciente não conseguir resolver, acho que já foge mais da nossa governabilidade. Mas quanto UDA, ele tem que encontrar um fluxo bem feito, uma assistência bem feita. Isso quando eu falo de paciente. E os alunos, que é um público também da UDA, eles têm que encontrar também um acesso bom para a pesquisa, eles têm que encontrar um cenário de estágio adequado, eles têm que encontrar uma disponibilidade e um serviço de aprendizado lá adequado para eles. É isso que é o nosso objetivo quanto acadêmico, né? A gestão acadêmica. Entendi, professora. Quais são os meios de comunicação, então, que vocês estão usando com os usuários para que eles possam ter essa visão da UDA? O site tem um grupo de alunos que estão tentando divulgar através do Instagram. E no site é um técnico, o Eduardo, técnico da FAMED, mentira, o Samuel, só troco o nome dele, que fica responsável por receber as demandas que a gente tem e colocar no site. A gente entende que ainda é pouco divulgado, muitas pessoas ainda não sabem, né? Nem do site, o que é que tem ali de informação da UDS, depois vocês vão fuçar lá, vocês vão ver que tem muita coisa que às vezes as pessoas não sabem ainda, né? Mas a princípio é só isso, é o Instagram e o site. De alguma forma, os agentes de saúde... Os ACS, eles acabam também divulgando as ações, né? É o porta-voz da unidade com a equipe.
Eu ia perguntar isso agora. Os alunos, eles ficam mais voltados para o site, que é o site da FAMED, e a comunidade, além do Instagram, que é aberta a todo mundo, tem os ACS que são o porta-voz. Inclusive, professora, tem algum relacionamento com a mídia, ou tem alguma oportunidade que a UDA consegue aproveitar diretamente assim com a mídia, ou não existe isso? Nunca existiu, não. É mais parte de vocês mesmos, né? Essa estratégia de marketing. Teve uma vez que, inclusive, um gestor, a antiga diretora, ela postava muita coisa da UDA, estava na mídia, hoje é dia do carnaval da UDA, orientação sobre preventivo. E aí ela foi criticada, inclusive, porque estava fazendo uma propaganda, e era política, então, às vezes, até isso a gente tem cuidado para não extrapolar assim, os limites, né? Quando as pessoas vão fazer essa análise. Então, a partir disso, qual é o tipo de material promocional da UDA? A senhora pode dizer? Promocional, não tem. Não tem, né? Não tem. Acho que a gente precisava até investir mais, assim, em divulgação da Proeste com os alunos. A gente tem um canal de comunicação com a Proeste, mas ainda é muito fraco. Para a residência universitária, por exemplo. A gente precisa fortalecer esse elo, né? Então, a gente precisa mandar mais uma mensagem de comunicação, mensagem de promoção à saúde, isso a gente ainda não tem. Especialização acontece muitas vezes quando os alunos conseguem fazer algum projeto, mas não tem institucional. Existe algum auditor interno? E se sim, quantos são? Tem não. Não tem? Então, também não tem nenhuma programação, né, dessas auditorias, então? Não, tem não. Nem mesmo externo? Olha, a auditoria externa é a CGU, são relacionadas à Secretaria de Saúde, né? São órgãos de fiscalização municipal. Em relação ao FAO, nunca chegou nenhuma auditoria lá para saber, assim, horário de funcionamento de profissional, vinculado, né? Que a gente também tem psicólogos, tem enfermeiros, a gente não tem auditoria, auditar prontuário, não tem. Atualmente, a senhora percebeu que teve alguma auditoria por ali? Chegou alguma coisa na senhora? Ou tem muitos anos? Não, eu não recordo, não. Desde a época que eu estou lá, em relação ao FAO, em relação à secretaria, ela participou de auditorias e vem, se eu não me engano, já vem participando de algumas auditorias por aí. O Ministério Público cai em cima, né? Para saber, principalmente em relação à parte orçamentária. Mas não diretamente ligada à UDA, é a Secretaria de Saúde com a atenção primária, em todas as unidades. Certo. Então, é algo mais da secretaria em si, que a auditoria vai lá no órgão da secretaria. Isso. Não em relação à UDA. Em relação à UDA, né? Professora, existe algum processo de... Porque, assim, a gente sabe que a auditoria é importante para a gente verificar se existe gasto, por exemplo, de insumos, de forma errada, esse tipo de coisa. Como é que é feito isso? Porque se não tem auditoria, pode ser gasto de qualquer forma. Então, isso aí, na verdade, é uma auditoria que não é uma auditoria, mas há um controle da própria gestão administrativa de lá, que é o diretor e a enfermeira. Geralmente é o diretor e as técnicas da direção que vislumbram algum gasto excessivo, uma demanda muito por luva, por agulha de insulina, alguma coisa assim que está em exagero, que chama muita atenção, há um controle ali, mas pela própria gestão local administrativa, que é o diretor administrativo que faz, junto com a equipe. Professora, tem mais alguma coisa que a senhora acha que é importante a gente colocar na nossa apresentação? Não, na verdade é muita coisa, né? A UDA ela é muito rica de informação, assim. Verdade. Hoje ela tem muitos profissionais, eu acho que a grande complexidade da UDA é a diversidade de profissionais que estão ali dentro. Tanto da Secretaria de Saúde, que tem médicos, tem dentistas, tem auxiliar de saúde bucal, tem a equipe multi, que também é da Secretaria, com um papel lá importantíssimo na promoção à saúde, junto com grupos de idosos, saúde mental.
Temos os residentes de medicina de família, temos residentes da MUT, do Hospital Universitário também vai para lá, residência de saúde adulto e idoso. Então, temos só nessa residência 6 tipos de profissionais diferentes. Temos fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, farmacêutico, nutricionista. Então, é um grupo muito diverso de profissionais. E além dos médicos, enfermeiros, da equipe ACS, né? Então, a gente tem uma grande dinâmica ali de um jogo de cintura para que todo mundo fique alocado, que todo mundo consiga fazer o seu papel, tanto na assistência como na docência. É uma arte ali. Perfeito. Professora, Só uma pergunta última que eu queria fazer, rapidinho. Que eu não tinha entendido direito a relação do salário do médico com a do prefeito. A senhora poderia explicar de novo, por favor? Sim. Eu não sei lhe dizer com propriedade, né? Mas o que a gente escuta muito falar é que no período do prefeito Cícero Almeida, na época que você estava nem nascida ainda, foi estipulada uma lei aqui de cargos e salários para os médicos de família. E aí eles vão, à medida que vai passando, eles vão ganhando mais um valor do seu salário. Mas aí vamos imaginar que eles cheguem a um valor de R$18 mil. Eu não sei exatamente o valor, mas vamos ver se seja isso. O salário do prefeito é 18 mil. Se eles estiverem lá com a proporção dos anos, se chegar em 18.500, eles não ganham 18.500, porque tem um corte, eles só podem ganhar até 18 mil, porque 18 mil é o salário do prefeito. Entendeu? Existe uma... É como se fosse um teto. Um teto. Tá, entendi. Isso. Verdade. E aí, antes não tinha porque existia essa progressão, né? Mas depois de um tempo para cá, que também já faz muito tempo, o médico conseguiu fazer esse aumento de valor, mas não, chegou no teto, não passa mais. Professora, para a gente fechar, pode tirar um print para comprovar a nossa entrevista? Pode. Até o marido da Débora vai sair na foto. Aê, isso é que é parceria, vai lá. Verdade. Ixi, ficou constrangido. Fique, meu bem. 1, 2, 3 e... Pronto, gente, foi. Doutora Kátia, obrigado, viu, pela disponibilidade. Obrigada a vocês. Obrigado. Desculpem aí os atropelos, mas amanhã eu estou saindo de férias, então eu vou viajar, minha vida está uma loucura, por isso que eu não consegui fazer presencial, porque não dava. Nada, foi ótimo. Obrigada, professora. Inclusive, boa viagem, né? Obrigada. Boa viagem. Aproveite as Boas férias. férias, foi ótimo, professora. Vai para os Estados Unidos, professora, assistir a Copa? Ainda não. Chega já, né? Para outro lugar. Vai. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Beijo, tchau. Bom dia.